Nós vamos falar hoje sobre a Trindade, mas nós vamos iniciar primeiro Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora você vai lá para Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, nós cremos num único Deus, num único Senhor. Nós vamos detalhar um pouquinho mais a respeito deste Deus trino. Alguns alunos já estudaram esta lição, outros iniciarão, mas nós vamos iniciar a nossa fala. Aliás, eu comecei esquecendo de agradecer, né? Fiquei tão feliz com a oração, fiquei tão emocionada e esqueci de agradecer a Deus. Já agradeci, sem dúvida nenhuma, pela oportunidade e porque Deus nos deu todas as condições de estarmos aqui. Todas as condições. Você pode meditar nisso? A gente não precisa mencionar o que está acontecendo no mundo, né? Então, se nós estamos aqui, nós temos motivo de sobra para louvar o Senhor, para agradecer, né? Você está respirando, eu também. Você está respirando sem nenhuma ajuda. Você não está precisando de aparelho. Você não está precisando de nada neste momento, mas tem muitos, até nossos irmãos em Cristo, que estão nesse momento no lar, e por isso que nós estamos aqui também para interceder por eles. Eu quero também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Levi Barino, pela confiança no trabalho da equipe, né? Quero agradecer a todos os discipuladores. Nós somos em 12, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 comigo. Mas nós estamos em 12 discipuladores. Nós temos 7 salas do discipulado, 7 salas e mais um lar na casa do irmão Genivaldo e da irmã Zenaide, que é no lar, ali com a irmã Leci, com o irmão Lorival. O irmão Lorival pode sentar aqui, irmão Lorival, por favor. Então nós somos gratos a Deus, que o Senhor tem nos dado este privilégio, essa honra de cuidar das suas ovelhas. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Ide e fazei discípulos, né? Ide e fazei discípulos. Nós temos a irmã Fabiana, que foi a minha aluna do discipulado em 2008, hoje é uma discipuladora exemplar, né? A nossa regente. Nós temos a Vitória, que também foi aluna, hoje é uma discipuladora que está assim, se saindo muitíssimo bem junto com seu noivo Eduardo. A irmã Alessi, que não é nova convertida, mas nunca tinha sido discipuladora, está fazendo um trabalho excelente também. O irmão Ricardo Carneiro, que está ali sentado, está também iniciando no discipulado como discipulador, foi chamado diretamente pelo Espírito Santo de Deus aqui numa palestra. Então, enfim, então eu vou falar a princípio, a estrutura, de uma forma bastante resumida, a respeito da estrutura e importância da revista Ciclo 2. Eu vou mostrar para você que não conhece. Revista Ciclo 2. É esta aqui, que você está vendo. Revista Ciclo 2. Por que eu estou falando a respeito dessa? Por que eu vou falar a respeito dessa revista, da estrutura e da importância dela? Primeiro, porque muitas salas do discipulado estão iniciando ou iniciarão em seguida, logo daqui uns dias. Não reconhecemos a importância de cada ciclo do discipulado, que são 4 revistas da CPAD. Cada ciclo tem a sua importância. Mas por que nós estamos falando? Porque este assunto, o assunto que é abordado nessa revista, ele fala da doutrina cristã. Esse assunto, ele não é abordado dessa mesma forma, em outras revistas da mesma forma, com frequência. Ele não é abordado.
A última vez que nós tivemos um estudo neste formato, o formato da revista do discipulado, foi no trimestre de 2017, quando foi publicado pela CPAD o livro Declaração de Fé. Este é o livro Declaração de Fé. Ele foi publicado em 2017, naquele trimestre, na classe de adultos, com o título da revista Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. O que acontece? Por se tratar de um assunto de base, as doutrinas da fé são assunto de base, são assunto de alicerce, de fundamento. Então ele é indispensável para a vida de todo cristão, de todo cristão, principalmente do novo convertido. E esses princípios, eles são imutáveis e inegociáveis. Então, assim, não deixe o novo convertido pular a etapa. Ou se você já está na igreja há algum tempo, perdeu o trimestre. O que perdeu o trimestre de 2017, quando foi estudado as doutrinas básicas da nossa fé cristã? Não deixe de adquirir este livro, porque neste livro você vai ter lá essas doutrinas básicas, que inclusive vem o nosso cremos, que está contido nesta declaração de fé. Todos os nossos discipuladores em 2017, quando ele foi lançado, todos os nossos discipuladores foram presenteados pelo departamento do discipulado com essa declaração de fé, dada a sua relevância, dada a sua importância. Então, assim, por que nós entendemos e decidimos explicar a estrutura desta revista? Por essas razões, pela relevância, pela importância, vai falar das doutrinas básicas do Evangelho. Então, conhecendo as doutrinas é o título da lição. O que vem a ser doutrina? A doutrina, essa palavra vem do latim, doutrina, do verbo dócil, que significa ensinar, instruir, educar. Você talvez que esteja me ouvindo não vai entender onde eu quero chegar. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós temos que começar do começo. Basicamente é o conjunto de princípios que formam a base de um sistema religioso. As doutrinas bíblicas acham baseadas na Bíblia Sagrada. Então, nós veremos que essa revista ela está solidamente calcada, ou seja, na base das Escrituras Sagradas, né? Nos 3 primeiros séculos da Igreja Cristã, pela primeira vez, um documento oficial sintetizou, ou seja, resumiu a nossa fé cristã. Porque, além dele ter sintetizado, os nossos pais da igreja, né, depois da morte dos apóstolos, né, eles lutaram bravamente pela defesa do Evangelho, morreram por ele. Então, havia muitas distorções da palavra de Deus. Então, foi necessário que fosse criado esse credo. Eu não vou pormenorizar os concílios. Cada professor, no decorrer das aulas, vai contando um pouquinho da história da Bíblia, da história da igreja. Então, ele trata, esse documento chama-se Credo Apostólico. Os alunos que estão aqui me ouvindo, alguns já sabem, né? Ele chama-se Credo Apostólico. Ele trata-se de uma declaração escrita e histórica que demonstra com clareza as Escrituras, testemunham sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Igreja Cristã, a remissão dos pecados e a ressurreição e a vida eterna. Então, o credo, ele significa o quê? Significa crer. Então, quando nós temos lá, que nós já passamos para eles, eu creio, por isso que eu comecei a leitura com ouve, ó Israel, né?
O Senhor, seu Deus, é o único Deus, que nós lemos lá em Deuteronômio 6:4. E tem mais, o Criador dos céus e da terra, que nós lemos em Gênesis 1:1. Embora leve o nome, então foi dado o nome de credo apostólico, não porque ele foi escrito pelos apóstolos, porque os apóstolos já haviam morrido, mas foi uma homenagem aos apóstolos, por isso credo apostólico. Então, um outro ponto, ele foi, além de ter sido uma homenagem, esse documento, ele concorda inteiramente com os ensinos dos apóstolos ao longo da Escritura. Ou seja, concorda porque estão baseados na palavra de Deus. Então, por isso, essa revista que nós estamos, ela está de acordo com este documento, né? Levando em conta a realidade da nossa fé. Então, por que eu ressalto bastante este livro? Porque neste livro, o credo apostólico, ele vem citando: cremos no único Deus, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas quando você você pode conseguir isso através dos sites, né? E também, se você só o credo, ou o credo não, o cremos, né? Que aparece. As declarações que estão lá no credo apostólico, elas estão também aqui, e você vai poder obter isto. Ela vai ter todas as referências bíblicas, então é um material muito importante, porque às vezes nem todos os lugares têm acesso ao discipulado, mas essa PAD está espalhada aí pelo Brasil inteiro. Então, é mais fácil conseguir. Então, na nossa declaração de fé, nós já lemos, nós temos lá, cremos em um só Deus, Criador do universo, né? No princípio, eu estou lendo novamente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Na declaração de fé, nós temos no credo, na declaração de fé das Assembleias de Deus, nós temos assim: cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ele mostra a verdade, trabalha e age em eterna e profunda comunhão. O que a gente já começa a aprender daí é o exemplo, ela já vai deixando o exemplo da Trindade, mostrando para mim e para você o exemplo de como nós, corpo de Cristo, devemos ser integrados, né? Então ele fala assim: nós vamos dar algumas evidências bíblicas do Deus Trino. No Antigo Testamento, em Gênesis 1:26, ele fala assim, é só uma parte que eu vou ler: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus estava se comunicando com o Filho e o Espírito Santo quando da criação do ser humano. Então você pode prestar atenção que ele fala assim: façamos. Façamos quer dizer, está no plural, é o Elohim no original grego. Então já a evidência da Trindade no Antigo Testamento. Nós vamos dar algumas evidências no Novo Testamento, o universo de referências, de exemplos, de evidências da Trindade são muito maiores, né? Então, as três pessoas da Trindade estão presentes na criação. Um texto bastante conhecido, onde fala do Filho, que criou todas as coisas. É João, eu vou ler só do 1 ao 3. Ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Não, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Estava no 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio e de verdade. Sabemos quem é, sem dúvida, quando ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o nosso Salvador Jesus. Nós poderíamos citar outros trechos, mas eu vou deixar para você ler na sua casa, Colossenses 1, 16 e 17. Agora nós vamos dar algumas outras evidências da Trindade no ministério de Jesus. Que coisa linda! Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. João 3,16 ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós estamos vendo aí a ação conjunta, a comunhão e a obediência. Quando iniciou seu ministério, Jesus submeteu-se ao batismo no Rio Jordão. Jesus não precisava se batizar, mas ele se batizou para nos deixar o exemplo. Ele se batizou para que se cumprisse nele toda a justiça de Deus. Ele se batizou para nos deixar o exemplo, para se identificar com a raça humana. Então, assim, aí nós podemos ver essa manifestação simultânea e incontestável da Trindade. Lucas 3:21, ele fala assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido, ou em ti eu tenho prazer. Então essa é mais uma evidência incontestável da ação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra evidência nós vamos ter da Trindade, quando na grande comissão, quando lá em Mateus 28, 19 e 20, ele fala assim, Jesus fala, aí uma ordenança, para nós nos lembrarmos: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouvinte, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que temer? Por que tanto desespero? Não tem porquê. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Não tem por que temermos. Ele habita. Ele habita. Aí nós temos ainda mais, na bênção apostólica, quando foi impetrada ali pelo apóstolo Paulo, que nós recebemos todo final de culto, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Então, nós temos essas evidências, né? Nós temos todas essas evidências, para que você não tenha dúvida. Não são três deuses. Não saiam pensando que são três deuses. É um único Deus, subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí nós vamos, eu gosto muito de lembrar da ilustração do pastor Luiz, lá da Espanha, quando ele ministrou aqui algumas vezes, que ele fala do Espírito, quando ele faz essa ilustração do Espírito Santo, da Trindade, e ele pega os irmãos aqui aonde você for, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai no mercado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo com você.
Você vem para a igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com você. Isso conforta o nosso coração. Parece até, não é uma brincadeira, uma ilustração do pastor Luiz. Eu não sei se o senhor está me ouvindo, mas eu lembrei do pastor muitas vezes. Deus o abençoe. Eu sei que o senhor está orando por mim, está orando por nós. Lá na Espanha, meia-noite, né? Mais de meia-noite. Então, agora nós vamos falar também como é que o Deus Trino opera em nossas vidas. Ele opera em nossas vidas de forma amorosa, de uma maneira servidora e de uma maneira comunitária. Ou seja, o Deus Trino opera em nossas vidas de uma maneira completa, total e absoluta, né? Então ele fala assim: a natureza do ministério de Jesus Cristo, ela é servidora. Ou seja, nós não fomos chamados para ficar balançando na rede. Não. Olha só que coisa linda que Lucas fala lá em Lucas 4, 18, lá em Lucas está registrado, quem falou foi Jesus, né? Lucas 4, 18, 20, quando Jesus estava ali na sinagoga, ele leu essa passagem. Na realidade não era Lucas, ele leu Isaías 61, né? Mas nós vamos ler Lucas 4, 18 e 19, ele fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Para quê? Pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdades os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, ele veio para isso, para nos dar vida eterna, para garantir vida eterna, para o perdão, para que nós pudéssemos nos tornar filhos, né? Então assim, o Jesus foi para a glória, mas nós já lemos lá, ele deixou uma ordem. Ele foi para a glória, ele está lá, à destra do Pai, mas ele deu uma ordem: ide e ensinai, ide e fazei discípulo de todas as nações. Jesus fez por nós. Agora somos nós que temos que levar a palavra de consolo, de conforto, de salvação. Jesus não, agora quando ele volta como rei, ele volta como juiz, né? Então assim, não podemos esquecer esse aspecto de serviço pelo qual aprendemos com a operação das pessoas da Trindade. Não dá para esquecer. É uma coisa linda a harmonia com que a Trindade trabalha: Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que nós fazemos na igreja, no local de trabalho, corpo visível de Cristo, em nossa família, em qualquer tarefa da nossa vida, deve o quê? Visar a natureza servidora apresentada no ministério de Jesus. Devemos priorizar as pessoas. E nós estamos aqui ministrando esta palavra por causa de pessoas, pelas almas que Jesus quer salvar, pelas almas que Ele quer alcançar. E outra, de uma maneira comunitária. A Santíssima Trindade é algo tremendo, maravilhoso. Ela trabalha de forma comunitária. Por quê? Elas não vivem separadamente. Eu não poderia estar fazendo o que a irmã Tânia está fazendo. Eu nem sei mexer no que ela está fazendo. A gente precisa. Então, assim, esse exemplo da Trindade, eles são inseparáveis, eles são indivisíveis, eles trabalham eternamente unidas. Por quê? Pela igreja, por mim, por você. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus. Você tem o Pai, nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo, que trabalham dioturnamente em prol das nossas vidas. Então você que está me ouvindo, que está na sua casa, talvez você esteja depressivo,
nossos irmãos em Cristo até, e você que ainda não aceitou a Cristo, mas você pode ter essa oportunidade. O Pai e o Filho vivem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunidade, isto é, em profunda comunhão. Por isso, dessa forma, eles nos encorajam a viver uma comunhão profunda com os nossos irmãos. Então, eu preciso ter comunhão só com a irmã Tânia? Não, amo a irmã Tânia, mas tem que amar a irmã Valéria, tem que amar o irmão Ricardo, tem que amar a irmã Alessi, já amo. Já amo, mas a gente tem que amar. O irmão Ricardo, a esposa, o filho, temos que amar os nossos inimigos também, porque eles são uma alma preciosa do Senhor Jesus. É fácil? Não. Mas nós podemos ajudar o outro, chorar com o outro, cantar com o outro, orar pelo outro. Portanto, eu e você somos parte dessa grande comunidade dos santos da Igreja de Deus. Agora tem a parte que eu acho mais gloriosa. Toda a palavra de Deus ela é linda. Mas ele fala assim, o Deus Trino, ele trabalha de uma forma amorosa. Porque Deus é amor. Aí a gente volta a falar aquele versículo. Muitos podem estar me ouvindo falar, eu já sei, já conheço. Mas tem uma porção imensa de novo convertido que não conhece, que é o João 3,16 que nós já lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então assim, o Pai provou o seu amor pelo mundo quando enviou o seu Filho em nosso lugar. O Filho provou o seu amor por nós quando espontaneamente obedeceu e se doou para a humanidade, morrendo em nosso lugar. Para que Jesus morreu? Para nos redimir. O que é redimir? Para nos resgatar da condenação a qual todos nós estávamos destinados. Aí o Salmo 103, o verso 4, ele diz assim: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Por quê? Ele te redimiu. Ele nos redimiu. Ele nos resgatou. E Ele pode, Ele quer e Ele deseja que você se torne filho. Ele deseja. Então Ele fala assim, de forma a nos regenerar. O que é regenerar? Mudança de condição. Mudança de condição. Antes, eu e você, nós estávamos no pecado. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos servos do diabo. Sim. Ou você está com Cristo, ou você está com o diabo, com Satanás. Não há meio termo. Agora feitos justos pela justiça de Cristo que lhe foi concedida, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus. Aí ele fala assim, João 1,12, ele fala assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia, glórias a Deus. Então Deus quer que você se torne filho. Aí ele fala, aos que creem no seu nome. Mas nós cremos também que a palavra de Deus, ela fala, nós vamos ver, quem efetua, quem convence o homem, o pecador do seu pecado, é o Espírito Santo, outra pessoa da Trindade atuante. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante o arrependimento e a fé. Depois você leia lá na sua casa João 3, do 3 ao 8. Então, por isso, enquanto eu estou falando aqui para você a respeito desse Deus Trino maravilhoso, que está trabalhando,
em mais profunda e absoluta comunhão. Eu tenho a certeza de pessoas que estão me ouvindo, que estão afastadas do caminho do Senhor, que Jesus te ama, que você diz que você não tem força para voltar, mas Jesus está batendo na porta do seu coração. O Espírito Santo está tocando o seu coração. Talvez eu nunca te veja, talvez eu nunca vá te conhecer, mas eu quero dizer para você novamente: Jesus te ama. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham pela tua vida. Ele quer que você se torne filho. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer perdoar os seus pecados.